Hoje é dia de review Casa Cor São Paulo 2021. Demorei para fazer esse vídeo porque era tanta informação que eu tive que parar para organizar um pouco as minhas ideias. Vou mostrar para vocês tendências, cores, móveis, acessibilidade, como é que essa amostra linda se encaixa nesse nosso cenário dos maduros. Vocês, hoje eu vou ficar de ladinho, porque eu vou mostrar para vocês as imagens e as fotos aqui. E não reparem se eu não olhar o tempo inteiro para a câmera, porque eu tenho justamente a minha cola de imagens aqui atrás do que eu não posso deixar de falar para vocês. Eu tinha uma expectativa enorme para ir nessa mostra esse ano, porque depois de muitos anos onde ela acontecia no Jockey Club de São Paulo, pela primeira vez ela saiu de lá. E foi acontecer justamente num estádio de futebol. Eu falei, gente, como é que eles vão fazer até para essa integração de área externa, área interna? Será que vai funcionar? Será que não vai? Depois de uma pandemia, no ano passado não teve a mostra tradicional, né? Teve as janelas Casa Cor, então a gente poder circular pelos ambientes, eu queria ver como é que isso ia acontecer. Para chamar para ir comigo nessa jornada, eu convidei a arquiteta e designer Mariana Quinelato, minha super amiga. Eu a conheci inclusive na Casa Cor 2018, quando eu fiz o estúdio da longevidade. Você não conhece o estúdio da longevidade que eu fiz em 2018? Aqui embaixo nos links vai ter o vídeo onde eu passo por esse ambiente inteiro, mostrando passo a passo de como um estúdio pode ser adequado, charmoso, cheio de tecnologia. Mas, enfim, voltando, conheci Mariana Quinelato em 2018, na Casa Cor. A gente não se desgrudou mais, viramos super amigas e começamos a desenvolver juntos mobiliários e peças para o mundo sênior que tivesse muito design. E ela está me acompanhando nessa luta e a gente viveu muitas alegrias e tristezas também durante esses últimos anos. Mas isso daí é tema para um outro texto específico, quando a gente pode falar sobre design de peças para o mundo sênior. Hoje a gente vai focar na Mostra Casa Cor São Paulo. Então vamos lá, eu me surpreendi assim que eu cheguei. O que acontece? Olha, era impactante, é verdade, a gente tinha um túnel. E é muito engraçado porque, para quem me acompanha, já assistiu às minhas aulas, eu falo justamente para a gente evitar o efeito túnel quando a gente faz ambientes para os idosos, que é justamente quando a gente está num ambiente muito escuro e de repente a gente vai para o claro, porque a gente tem dificuldade para poder fazer esse equilíbrio da retina e pode causar, às vezes, até uma certa tonteira, desequilíbrio, vira risco de queda na certa. Mas, enfim, a gente começou a mostra por um túnel completamente preto. Piso, parede, teto, não tinha nenhuma luz. A única luz que tinha era literalmente a luz no fim do túnel. E eu passei por ela e eu fiquei pensando muito, que é uma questão que sempre me vem à cabeça, de a arte precisa abrir mão da acessibilidade para poder chegar até nós, para poder nos fazer sentir essa questão sensorial toda. E eu fiquei pensando ali naquele espaço, será que esse espaço poderia ser mais acessível? Porque não tem como, qualquer ambiente que eu passo, eu tenho essa visão de como é a visão do idoso nesses ambientes. E um espaço completamente escuro ia ser difícil. Eu falei, como poderia ser mais acessível para o idoso sem perder toda a questão artística e sensorial do espaço? Eu falei, aqui um corrimão preto, né? Tudo bem, ele ia ficar ali integrado. Ó, esse é o barulho do meu cachorro, dos que me acompanham sempre, ele faz parte da minha trilha sonora. Não tem como impedir. Mas se a gente colocar um corrimão preto para que a gente pudesse ir apoiando e caminhando, já seria uma forma, né, de manter toda a linguagem, todo o aspecto, mas a questão é que não tinha nada. E mesmo eu fiquei insegura de passar por aquele túnelzão. Aí, uma vez atravessada aquela parte, todos os protocolos de segurança estavam lá.
medida de temperatura, checaram cartela de vacinação, se tinha as 2 doses tomadas, afastamento, o espaço era muito amplo. Eu falei, olha, bacana, tinha um tempo limite para você assistir a amostra e passar por ela. Eu falei, legal, uso de máscara, fui. Assim que eu passei pela entrada, a gente entrou num elevador e lá falava que podia ter no máximo 4 pessoas. Enfim, entramos 6, ninguém falou nada, ombro a ombro com todo mundo. Eu falei, bom, protocolo de segurança até segunda ordem, mas seguimos. O elevador foi o primeiro ponto que eu reparei onde eles tentaram fazer a conexão da natureza. Então, o elevador estava inteiro adesivado com paisagens de mata e o som era um barulhinho de passarinho. Era bem agradável, super gostoso. A importância da natureza, e depois vou falar mais um pouco na frente como a Casa Cor conseguiu integrar ou não isso nos espaços, mas é uma coisa que eu dou muito valor e ela precisa estar sempre presente de alguma forma. E natureza não significa necessariamente só plantas, plantas, plantas. Barulhos também fazem parte, como era o caso do passarinho no elevador. Mas aí, vamos então na sequência que a gente vai falar justamente sobre as cores, falar sobre essas tendências de cores da amostra. A amostra estava linda, estava super elegante, super sofisticada, super minimalista. Só que eu tive a impressão seguinte, que eu pisei no ambiente e eu fiz todo o andar como se eu não tivesse saído dele. Estava tudo com a mesma cara. Tudo com a mesma influência, tudo com as mesmas tendências. Parecia que eu entrava e saía no ambiente, eu estava no mesmo o tempo inteiro. Cores terrosas, nude, e eu vou passando aqui algumas imagens para vocês vendo que parecia que eu estava sempre no mesmo lugar. E eu fiquei pensando sobre isso. Falei, por que a tendência veio tão forte desse jeito, com pouca diversidade, né? Até de estilo, estava extremamente minimalista essa vez a Casa Cor desse ano. E eu cheguei à conclusão de que faz um certo sentido. O que acontece? Nós, arquitetos, nós somos influenciados, impactados o tempo inteiro por informações que estão ao nosso redor, por viagens, pratos de restaurante, casas dos amigos, as tendências do que acontece na rua, pela moda, enfim, por tudo que acontece no mundo. Depois de mais de um ano, onde todo mundo ficou praticamente isolamento social dentro de casa, onde saiu muito pouco, as influências externas se reduziram demais. A gente ficou restrito realmente de influências e impactos que poderiam causar no nosso inconsciente. E são eles que a gente consegue expressar através do projeto. Então, faz sentido que os espaços também se mostrassem menos diversos. Faz todo sentido. A questão da cor também, de ser esses tons mais terrosos, também faz todo sentido, porque a gente está vindo de uma época onde a gente precisou olhar para dentro, onde a gente precisou se olhar no espelho, onde a gente precisou voltar às origens, aos primórdios, e o reflexo desse movimento nos tons terrosos faz todo sentido, porque eles trabalham justamente essa nossa conexão com nossas origens. E todos estavam assim, muito lindos, muito bacanas, mas monocromáticos. Eu senti um pouco de falta de história nos ambientes. Como eu trabalho muito com público sênior, os ambientes fatalmente são muito ricos de informação, de histórias, porque é natural que a gente acumule isso ao longo da vida. Então, eu entrei nos ambientes e fiquei me perguntando quem é esse morador, né? Quem é essa pessoa que mora nesse lugar? Senti falta disso. Prós e contras de uma decoração minimalista e monocromática. Primeiro, é possível fazer, é super possível fazer, é super viável de fazer, mas muito improvável de se manter ao longo da vida. Por incrível que pareça, uma decoração minimalista e monocromática, ela
pode parecer extremamente atemporal, mas a não ser que você não compre nenhum objeto, não acumule nenhuma lembrança e a sua vida não mude, é muito difícil você manter ela estática e organizada daquele jeito, porque a vida muda. E é cheio de história, é cheio de riqueza. Mais prós e contras. O ponto positivo de uma decoração desse tipo é que ela está aberta a receber todas essas influências. Ela é neutra a ponto de você conseguir fazer o que você quiser com ela e mudá-la ao longo da sua vida de uma forma muito tranquila. É muito mais fácil você ir tons mais neutros do que você ter uma cor muito impactante e depois ir agregando objetos. Nós vamos falar sobre isso em uma live específica de um ambiente que é o nosso chuchu, mas vou deixar isso para depois. Então, o ponto positivo é esse, é uma ótima base para se partir. O ponto negativo, e aí pensando no mundo sênior, tá, gente? É a questão do monocromático, piso, parede, teto, objetos, tudo da mesma cor. Vocês viram aí que tinha muita coisa nesse sentido. É que os limites visuais, para quem tem declínio visual, ficam mais difíceis da gente observar e da gente detectar mesmo. Então, aumenta o risco de queda, de tropeçar, de não enxergar algum objeto, de não ver onde está a porta de saída ou de banheiro, de alguma coisa nesse sentido. Então, é sempre bom, mesmo no ambiente monocromático, você ter pontos visuais onde esses limites são claramente identificados. Esse é o ponto negativo que a gente pode transformar em positivo também. Mas eu estava muito animada e eu falei, eu não vou ficar focando no negativo, vamos tentar extrair dessa amostra tudo que tem de positivo. E tinha muita coisa positiva. Então, eu vou separar um pouco por temas, tá? Então, a gente falou um pouco das cores, né? E desse ambiente do cenário. E aí, agora eu vou passar para os assentos. Gente, a minha vontade era de ter andado com uma trena na mão o tempo inteiro medindo as coisas, mas eu, sendo Flávia, me esqueci da trena e aí eu tive que medir no corpo. Você nunca tirou medida no corpo? Você nunca deu um passo para saber qual o tamanho do ambiente? Isso é uma dica muito legal que a gente aprende na faculdade logo no início, que são duas dicas bem interessantes. Uma, você mede o tamanho do seu passo com uma trena, e aí quando você está no espaço, você quer saber mais ou menos quanto ele tem de largura e profundidade, você dá essas passadas e você tem mais ou menos uma noção. Outra dica muito legal, que é justamente de entender no seu corpo a altura, quanto que mede 50 centímetros, é onde que bate 1 metro no seu corpo. Então, 50 centímetros e 1 metro. Isso é muito útil quando você chega do lado de mobiliário para entender se está... eu uso muito 50 centímetros, porque como é a altura que eu gosto de cama, e a altura de assento varia ali em 45, eu chegando do lado, eu já sei exatamente se está bom ou não. Então, essa é uma dica bem legal. Eu não levei treino, tive que seguir mais ou menos com isso e com a minha intuição. E olha, eu vou te falar, tinha sofá baixo para tudo quanto é lado, poltrona que não dava para sentar, confesso que estava puxado para os maduros ali, viu? Tinha muito lugar que mesmo eu achei que eu não ia conseguir levantar. Mas vou mostrar aqui algumas coisas, alguns móveis, poltronas interessantes que eu achei. O que eu considerei para mostrar para vocês? Altura de assento. Então, essa minha medida aí, 45 centímetros, que é a minha média. Então, para checar essa altura era adequada. Assentos que tivessem braço, que os braços fossem paralelos ao assento, não muito inclinados, porque isso vai interferir na hora de levantar, principalmente de sentar, para dar o suporte adequado. Densidade, inclinação, e aí eu separei aqui algumas imagens. Então, vocês veem aqui que tem essa poltrona da BC Arquitetos, que ela é muito legal, ela é super estável, ela tem uma inclinação gostosa para relaxar, mas ela não é tão inclinada a ponto de dificultar. Ela tem um detalhe super interessante do acolchoado em cima do braço, que é bem confortável também para você ficar num período longo de tempo. Nesse mesmo espaço,
tem essa cadeira, que também é uma cadeira mais minimalista, leve, mais acolchoada e confortável. Ela é uma ótima opção para você usar na sua sala de estar, se ela é pequenininha e não cabe uma poltrona. Ela é uma cadeira com cara de poltrona, a famosa poltronete que eu falei para vocês. É confortável e de sala de jantar. Sabe por quê? Por causa da inclinação do encosto. Tá vendo que ela tem uma inclinaçãozinha leve? Isso faz toda a diferença na identificação visual. Vocês vejam, por exemplo, aqui essa outra cadeira que é estava no ambiente da 3 Arquitetura, que estava justamente já na mesa de jantar. Veem que o encosto dela já é mais retinho, já está mais próximo dos 90 graus, deve ter uns 93 graus, alguma coisa assim. Eu sentei nessa cadeira, extremamente confortável, super estável. O braço dela tem uma coisa legal, que ela é de madeira maciça, e tem a seção circular. Então, a pegada dela para levantar é super confortável. E ela tem uma concha também muito legal, estofada, bem bacana. Essa poltrona aqui da SP Studio, ela era muito charmosa. Confesso que eu achei ela um pouco inclinada demais. Ela não era nem tão baixa, mas ela era muito inclinada. Então, para levantar ia ser um pouco mais difícil. Mas ela tinha esse detalhe gostoso de apoio de cabeça. Eu achei legal trazer elas para vocês, porque eu achei ela bem charmosinha. E aí a gente viu no espaço do Nildo José, duas opções bem interessantes de poltrona, uma mais clássica, muito legal. Tá vendo a questão das cores que eu falei? Olha como a cor da poltrona é da mesma cor da parede. Essa questão do monocromático que eu comentei com vocês. E tinha essa outra poltrona do outro lado, muito legal, que o assento encosto era feito de couro, e o detalhe interessante dessa poltrona é que o braço dela tinha uma superfície chata. Então, enquanto aquela anterior legal para a sala de jantar, porque você fica mais próximo da mesa, a cadeira, então o braço, a função dele vai ser muito para o levantar e para o sentar. Nesse caso da poltrona que estava no espaço do Nildo José, o braço, que ele tem a superfície mais achatada, ele é muito bom para você relaxar, que você consegue apoiar e distribuir melhor os pontos de pressão da pele. Então, isso para o idoso é ótimo para ele conseguir relaxar. E ainda vinha até na frente, ótimo para levantar. No espaço da GDL Arquitetura, tinha essa poltrona que eu sentei, né? Eu já usei, inclusive, essa poltrona no projeto do Elissa Village, na recepção, porque ela é extremamente estável, ela, para sentar, ela é muito firme, ela é muito boa para levantar, ela tem o braço acolchoado, que ajuda para relaxar, mas, ao mesmo tempo, ela tem essa pegada firme na ponta para ajudar a levantar e sentar. Ela é uma releitura de várias poltronas de design que tem por aí. Ela é muito bacana e eu sei que ela tem na cor preta também, inteira com a madeira ebanizada, preta, e tem nesse tom mais suave e tem um tom mais claro também da madeira. Depois, se vocês quiserem, mandem mensagem que eu falo quem é o fornecedor. Bom, e aí eu queria fazer uma menção honrosa para uma banqueta que estava no espaço do SP Studio, muito charmosinha, porque ela tem tudo o que eu gosto em uma banqueta para os sêniors. Primeiro, a altura dela. Ela tinha uma altura mediana, que é aquela famosa altura que você consegue apoiar na hora de sentar, mas ainda manter os pés apoiados no chão. Isso faz toda a diferença na estabilidade na hora de sentar e levantar. Você não precisa nem escalar a banqueta e nem pular dela quando você quer sair. Faz toda a diferença. Então, ela tinha uma altura mediana super legal. Ela tinha apoio para as costas, o que dá estabilidade, mais conforto na hora de sentar. O assento de palhinha permitia uma ventilação e um frescor gostoso também, principalmente nos dias quentes.
o que também dá estabilidade e ajuda no sentar e no levantar. Ela tem pé para apoio, essa base para apoio de pé. Então, se você não quiser ficar com o pé apoiado no chão, você ainda também tem como apoiar o pé. E um detalhe muito importante, que depois eu vou voltar nesse assunto, que é a distância entre o assento e o balcão. Muitas vezes as pessoas colocam banqueta alta em balcão, para as pernas entrarem no balcão. E aqui estava super adequado, estava aí em torno dos 20, talvez até 25 centímetros, o que é muito, muito bacana. Vamos para o nosso próximo ponto, que são as formas do mobiliário. Gente, forma orgânica. Isso foi um ponto positivo. Fora quinas vivas. A gente sempre fala para evitar quinas vivas, pontas arredondadas, bordas alcochoadas. A mostra arrasou nesse sentido. Tinha tudo que a gente sempre fala. Tudo que a gente sempre fala. Então, por exemplo, aqui a gente vê, eu estou mostrando uma foto do ambiente da Beatriz Quinelato, que a bancada era inteira com as bordas arredondadas, mas a gente viu isso em mesa de jantar, em mesa de centro, cama, todo mundo, muita gente, todo mundo não, muita gente com bordas arredondadas, o que era bem legal. Aqui no espaço da Melina Romano, você vê como tudo é orgânico, né? Tudo flui, então deixa o sofá. Gente, eu não estou analisando aqui alturas e ergonomia das peças, tá? A gente está falando de um formato geral de linguagem. Então, para ver como as formas orgânicas estavam presentes. De novo aqui no Estúdio Roca, você vê o formato do puff encaixando na mesa de centro, o formato do sofá, e mesmo em esculturas nas paredes, a gente via muito, muito isso. E da Ana Weg, que aliás, que era um dos poucos espaços coloridos que tinha, também com o sofá com as bordas arredondadas. Então, isso foi uma coisa muito bacana, uma tendência legal que a gente pode tirar muito, muito proveito para os espaços dos maduros e dos sêniors. Revestimentos. Aí nós vamos voltar a falar sobre essa questão da natureza. Os revestimentos naturais que remetem à natureza reinaram de uma forma geral. Você vê que tudo casa bem, desde o tom, a textura e o formato que a gente está falando, né? Então a gente começou sobre os que eles seguem, né, com os formatos orgânicos, e agora a gente vai falar das texturas. Então, textura e itens que remetem à cerâmica, tinha isso para tudo quanto é lado. Então, a gente consegue ver desde aqui no ambiente da Beatriz Quinelato, o próprio bloco cerâmico sendo usado como mesa de cabeceira, né? E você vê os tons terrosos, monocromático, até aqui no espaço do SP Studio, onde o bloco cerâmico foi usado na fachada, de uma forma vazada, o que é muito legal, porque permite a entrada de luz e a ventilação natural, e ainda traz esse aconchego. Tem muita referência brasileira nisso, de arquitetos famosos, que fazem muita arquitetura com esse tipo de linguagem. Muito bacana. A madeira, a gente viu bastante também madeira, então que eu vou dar 2 exemplos. Um do Estúdio Roca, que ele vem com a madeira na parede, sobe pelo teto também. Da Érica Salgueiro aqui também, que a gente tem o fundo em madeira com a bancada em madeira. Tá vendo como os elementos se repetem nas texturas e nos revestimentos o tempo inteiro. Outro item também, então a gente falou de cerâmica, de madeira, e aí também a questão das fibras e das palhas, também a gente viu fibra, palha, tramas, a gente viu muito. Então a gente tem um exemplo aqui das luminárias em palha, outro aqui com uma escultura em palha. E aí eu vou chamar atenção também
Ah, deixa eu voltar aqui, vou voltar, desculpa. Aqui no que tem as luminárias em palha, reparem também que o forro também é com fibra natural, acho que é bambu isso aqui, se eu não me engano. E aí, vou fazer de novo uma menção honrosa que é o mérito. Eu não vou entrar no tema tapetes, tá, gente? Tapetes é uma das coisas também super polêmicas na nossa área, porque a gente evita eles usados no piso por causa do risco de queda. Isso é verdade. Então, é por causa de tropeços, bordas, e a gente sempre fica pensando em como usar essa questão do aconchego do tapete de outras formas. E aí, então, vou trazer essa menção honrosa aqui maravilhosa desse designer que chama Alex Roca, e esse designer faz peças belíssimas de tapeçaria para a parede. E para quem achava que a tapeçaria não podia ir para a parede, vem aqui esse exemplo do Alex Roca. Muito legal, super aconchegante, a vontade de chegar e colocar a mão é imediata. Então, dá sim para colocar as coisas na superfície vertical, né? Aí, questão de paisagismo e planta. Essa era uma questão que eu estava curiosa, porque nas versões anteriores de Casa Cor, como era no Jockey, tinha espaço literalmente ao ar livre, com área de terra para poder fazer os jardins. E lá não teria. Você imagina que a mostra estava sendo feita em um estacionamento. Então, falei, como é que eles vão resolver com a questão do paisagismo? E tudo foi resolvido com vaso. Tá? Então, a gente vê que, por exemplo, esse vaso do espaço da Gabriela Matos são vasos muito legais, com plantas, essas plantas são apropriadas para áreas internas, que tem isso também, né, para as plantas sobreviverem sem luz natural, como é que ia fazer. Aqui, de novo, no espaço da SP Studio, também tem um arranjo com várias alturas de vaso. Vasos, assim, são coisas muito legais para a gente usar como pontos focais em ambientes monocromáticos. Então, você marcar onde está a parede, se você tiver o piso e a parede no mesmo tom, usar um vaso para chamar a atenção desse limite é uma coisa bem interessante. Aqui no espaço do Pedro Luiz de Marque, a gente tem as plantas já caindo, pendentes, que também é uma super tendência. No espaço do Estúdio Roca, ele fez um tratamento bem interessante, que ele fez um jardim vertical logo após a esquadria, aproveitando a iluminação natural. Essa é uma solução sensacional, a panela dá para um muro. Eu tenho isso no meu apartamento e eu sempre fico querendo fazer um jardim vertical por causa disso. Porque às vezes você tem pouco espaço entre a janela e o muro, não tem espaço para fazer jardim, mas você fazer desse tipo é bem interessante. E eu vou chamar a atenção para o espaço da Ticiane Lima, que tinha esse rasgo no teto aparecendo o céu. Na realidade, o espaço dela não dava para ver o céu. Isso daqui era uma imitação de céu. Mas eu achei interessante, porque ele traz um pouco dessa sensação. Assim que eu entrei, eu achei que era um rasgo mesmo, que estava dando para uma área externa, e ele dá essa sensação e essa conexão. Se você ainda junta isso com uma iluminação que você vai trocando a temperatura de cor ao longo do dia e simulando, isso é uma ótima ferramenta a ser usada em espaços menores. Não sabe o que é temperatura de cor, não sabe o que isso influencia, porque você não fez o meu curso. Se você tivesse feito meu curso de arquitetura, você saberia do que eu estou falando. Corre lá que a gente vai estar abrindo nova turma. Outra coisa que eu achei muito interessante, vou mostrar aqui o espaço do Calil Ferri, paisagismo, onde ele fez verdadeiros canteiros, era uma área de restaurante, um café que tinha na Casa Cor, verdadeiros canteiros, e aí dava a sensação de jardim, apesar de tudo ter sido feito com vaso. Uma coisa interessante também que eu vou chamar a atenção, que como esse ambiente estava dentro do estacionamento e ele queria dar essa sensação de que você estava numa área externa, na mesa ele usou esses ombrelones, mesmo estando numa área interna. O que acontece é que quando você senta, eu sentei ali para tomar um café,
e você está coberto por esse ombrelone com esse paisagismo ao redor, essa sensação de que você está num ambiente externo, ela acontece de verdade. Eu achei que ia ficar muito fake, mas não ficou não, funcionou. Fiquei impressionada. Outro exemplo muito bacana foi no espaço do Jonatas Mattarelli Miranda, que também usou desse recurso de fazer com vasos uma simulação de canteiro. Isso é muito interessante quando a gente não tem espaço de terra para baixo, então a gente sobe uma mureta e aí ou você sobe uma mureta e impermeabiliza e aí você tem que fazer escoamento de água e tudo mais e faz um jardim com terra, ou você sobe uma mureta e faz um jardim de vaso e depois você cobre ou com casca de árvore ou com seixos, com pedra, enfim, para dar essa sensação fake de terra. Então foi bem legal. Agora, o meu cantinho preferido em relação a jardins, eu vou te falar, foi no espaço da SP Studio, porque eles tinham um cantinho que era quase como se fosse uma área para cuidar de jardim, muito gostosa, e eu gostei desse cantinho justamente porque eu achei que ele tinha alma. Vale a pena, eu vou deixar aqui embaixo também nos comentários o link do Tour 3D. Todos os espaços da Casa Cor têm Tour 3D, tá? Então, se você não está em São Paulo e quiser fazer esse tour, muito legal esse cantinho, dá para você ver mais perto os detalhes, cheio de objetos charmosos, muito, muito bacana. Agora, acessibilidade. Eu vou voltar no ponto da polêmica, mas enfim, eu não vou passar pano. Eu estranhei muito quando surgiu a polêmica de que tinha havido um problema de acessibilidade com um dos visitantes, porque a Casa Cor sempre foi muito preocupada com essa questão, e eu me lembro quando eu fiz em 2018, tinha inclusive uma vistoria, e isso era um ponto sempre preocupado, e questão não só de transposição de desnível, mas também de circulação e conseguir ter giro da cadeira de rodas, então eu estranhei. Mas eu estava muito curiosa para ver com meus próprios olhos. Eu escutei várias partes, várias pessoas da organização, participantes, de quem escutou o relato diretamente, de quem fez a reclamação, e fui entender o que é que tinha acontecido. E dá para entender algumas coisas. O que acontece, eu vou tentar mostrar para vocês aqui do lado, eu fiz uns croquis, tá? Não repare. Eu achei que pelo fato da mostra ser feita em um ambiente, em um pavimento de garagem, onde o piso é uniforme nivelado, esse era um problema que não ia acontecer. Mas o que acontece caminhando pela mostra é que a gente mais viu foi desnível. Vou mostrar aqui para vocês. Plan, 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 plan. Essas imagens de desníveis acontecendo. O tempo inteiro marcação. E justamente aqueles pequenos degraus que são ótimos para trupicar. Para os idosos, então, nem se fala. Eu preciso admitir, não estava bacana e não foi legal. Por que aconteceu isso? Faz sentido isso ter acontecido por um lado. O que acontece? A montagem da amostra, ela não é feita de forma simultânea por todos os arquitetos. Quer dizer, é feito, mas cada um faz no seu ritmo. Tem gente que começa primeiro pelo piso, tem gente que começa pelo forro, tem gente que começa atrasado, tem gente que começa muito adiantado, e você tem vizinhos, né? Então, você imagina que você tem um piso nivelado, que todo mundo recebeu, liso e uniforme. E aí, o seu vizinho faz o piso de um jeito, o outro vizinho faz o piso de outro jeito, eles não têm vizinhos, vai saber, né, por quê? Não fizeram ainda, e você chega, e você tem essa preocupação. Preciso nivelar o meu piso com o piso do vizinho. Só que quando você faz isso, você está no meio dos dois. E você faz, quando você nivela por um, pode ser que o outro não esteja nivelado.
Ou seja, pode ser que a altura de contrapiso deles seja diferente, pode ser que a espessura do piso deles seja diferente, pode ser que as duas coisas sejam diferentes. E aí você precisa se adequar e ou vai criar esse dentinho, e aí você precisa colocar essa fita de alerta, ou você vai precisar fazer uma rampinha. E teve espaço que fez, vou mostrar aqui um espaço muito bacana que fez, aqui uma rampinha de madeira, né? Ou colocar uma soleira, né? Na realidade é uma soleira rampada, que a gente chama, para não ter o tropicão. Essa é a solução ideal, tá? Colocar uma soleira rampada para vencer esse desnível. Lembrando que até 1,5 centímetro não é considerado desnível pela norma de acessibilidade, tá? Mas pode ser que tropique mesmo assim. Agora, eu vou voltar na polêmica. Eu sei que eu estou deixando ela para o final, mas eu vou voltar nessa polêmica. O que acontece? O que as pessoas não entendem que acessibilidade significa permitir acesso a todas as pessoas, principalmente de forma igualitária, né? Sem discriminar, sem ser de formas diferentes. O que aconteceu no dia da reclamação foi que os elevadores da mostra eles estavam em manutenção, com uma manutenção não programada. Então, a organização não previu que os elevadores não estariam funcionando naquele dia. E aí, então, eles disponibilizaram um elevador de carga para todos os visitantes, não só para os que eram cadeirantes ou tinham problema de mobilidade. O grande problema é que o elevador de carga só chegava em um dos pavimentos da mostra. Então, para você acessar o outro nível, você tinha que ir de escada, não tinha jeito. Cortava a questão da acessibilidade. E aí a organização ofereceu reembolso do ingresso ou que ele voltasse em outro dia sem custo nenhum. O que acontece é que, nesse momento, eu acho que o grande problema que aconteceu foi exatamente isso, porque essa solução não é fornecer acessibilidade, né? Essa solução, você volta para casa, e aí interrompeu o seu percurso. Se você mora em outra cidade e não consegue voltar, né? E se você se programou e só tinha aquele horário para ir. Então, a solução seria viabilizar uma forma para fazer a transposição dessa pessoa para o outro nível, para que ele terminasse de fazer o percurso da mostra. Então, não foi legal. Teria que carregar. Se fosse o caso, sim. Isso acontece em muitos lugares e, normalmente, os seguranças, as pessoas responsáveis fazem isso para possibilitar que não se quebre a acessibilidade. Esse ponto realmente não foi legal. O que eu acho importante desse acontecimento? Porque quando isso ocorre, traz luz a uma problemática que não é só dessa mostra, mas de várias mostras, de vários eventos, de vários espaços públicos, e nos leva a discutir o tema. E isso é importante para que no ano que vem isso não aconteça de novo. Então, o que acontece é que se você tem um evento onde o acesso ao ambiente é feito exclusivamente por escada ou elevador, você precisa ter um plano B caso o elevador não funcione. Não dá para improvisar na hora. Então, precisa se programar e organizar para permitir a continuidade da acessibilidade nesse ponto. Então, para que nos próximos anos, desculpa, Casacor, vocês estavam lindos, mas a parte da acessibilidade esse ano realmente não estava legal. Agora, vocês vão me perguntar, vale a pena visitar a Casa Cor desse ano? Vale super a pena, gente. A mostra tá linda, tá muito elegante, a Casa Cor sempre arrasa em sofisticação, elegância, referências, inspirações. Eu senti sim um pouquinho de falta de alma, de história, mas eu acho que faz parte de um contexto geral que a gente está vivendo. E num ano que o tema da Casa Cor era Planeta Casa,
Então, eu acho que eu senti falta justamente dessa conexão do tema com os ambientes. Eu acho que eles não expressaram muito bem o tema da Casa Cor, faltou um pouco de alma. Mas eu acho que vale muito a pena ir na visita. Até porque cabe ao observador da amostra entender o que funciona para ele ou não. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Que não existe soluções que são boas para 100% das pessoas. Então, eu aconselho sim que visitem, está muito bacana. E se não conseguirem visitar, pelo menos façam um tour 3D que está disponível no site. Também vou deixar aqui o link para vocês verem, tá bom? Adorei fazer esse review, espero que vocês tenham gostado também. Um super beijo!